Nova semana. Acorda para a vida. Você sabia que estar vivo é diferente de viver? Tem pessoas vivas, até mesmo com saúde, mas que não conseguem viver. Você está cansado de viver a mesma coisa todos os dias, toda semana? Parece que são sempre os mesmos problemas, as mesmas tarefas inacabadas, os mesmos ciclos que te drenam por dentro. Mas esta semana pode ser diferente. Não porque alguma coisa mágica vai acontecer, mas porque hoje você acordou. E não foi só da cama. Algo dentro de você acordou também. E se você acredita nisso, escreve aqui nos comentários: eu acordei. Mas só você e Deus sabem o que essa frase realmente significa. Só vocês sabem o tempo que você perdeu se arrastando por dentro, se escondendo atrás de desculpas, fugindo daquilo que te assusta. Mas agora chegou o dia, chegou a hora de dizer: chega, basta. Tem muita gente que olha para você, critica, julga, aponta o dedo, mas não tem coragem nenhuma de fazer o que você está tentando fazer. Eles não sabem das batalhas internas que você trava todo dia para simplesmente continuar. Você já pensou em desistir? Já teve dias em que levantar da cama foi a sua maior vitória. Dias em que você estava cansado de tudo, dos outros, das cobranças, de você mesmo. Eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você não é fraco porque sente vontade de parar. Você é forte porque continua, mesmo com essa vontade. Todo mundo quer te ver bem, mas poucos vão estar do seu lado quando você estiver no chão. E é por isso que a sua força não pode depender da aprovação de ninguém. Tem momentos da vida que você vai ser o único ser humano acreditando em você, e isso já é o bastante. Tem gente que está tão acostumada a se arrastar que já esqueceu como é andar com firmeza. Você acorda, vive no automático, faz o que tem que fazer, mas por dentro tem dias que você sente que já desistiu e só não contou para ninguém ainda. E eu não estou aqui para te passar a mão na cabeça. Você perdeu tempo sim, você empurrou coisa que não deveria ter empurrado. Você se traiu várias vezes. Algumas pessoas traíram aquelas que mais acreditavam nelas também. Você sabia o que tinha que fazer e mesmo assim escolheu o mais fácil. E agora está aí, com esse vazio que você tenta preencher com distração. E sabe o que é pior? Está esperando que a força de vontade volte. Mas a verdade é, a vida não vai esperar a sua disposição voltar. Ou você levanta agora, ou daqui a alguns anos vai estar lamentando por ter desperdiçado mais uma fase da sua vida. E não adianta culpar o passado, culpar os outros, culpar a sua história. Porque se for para continuar culpando tudo, então para de orar pedindo mudança. Deus não trabalha com quem se esconde. Deus levanta quem se entrega. Quem diz: eu estou cansado, mas eu vou. A vida não é justa, nunca foi. E por isso você tem que ir cansado mesmo. Você tem que ir com medo mesmo. Tem que acordar para a vida antes que a vida passe e você nem perceba. Talvez ninguém nunca vá reconhecer todo o seu esforço, todo o seu empenho. Infelizmente isso é uma verdade. Talvez ninguém vá notar que você está lutando. Ninguém vai te aplaudir por escolher o silêncio quando podia gritar. Ninguém vai ver a força que você faz para não desmoronar na frente de todo mundo. Mas Deus viu. Ele viu quando você engoliu a raiva, quando você perdoou calado, quando você ficou em pé, mesmo tremendo por dentro. Ele viu quando todo mundo te achou forte. E só Ele sabia o quanto você estava por um fio. E é por isso que você ainda está aqui. Não é porque foi fácil, é porque você não parou. Você sabe mais do que ninguém que esse tipo de reconhecimento
muitas vezes não vem para pessoas como você. E talvez você até sonhe com esse tipo de reconhecimento. Talvez você sonhe com alguém te dando um carinho nas costas e dizendo: você é o melhor. Obrigado por ter tentado. Você foi incrível. Você é muito esforçado, muito esforçada. Mas eu acho que chegou o momento, principalmente nessa semana, nesse novo tempo que está surgindo na sua vida, nessa nova oportunidade, chegou o momento de você acordar desse sonho e parar de desejar isso. E começar, ao invés de querer que alguém perceba o seu esforço, em tentar ser alguém melhor. Começar realmente a ser alguém melhor. Ser alguém diferente. Ser alguém que assume a responsabilidade pela própria vida. Parar de culpar os outros, parar de tentar achar um causador para os seus problemas e começar a ser a solução para eles. Começar a ser tudo aquilo que te disseram que você não conseguiria ser. Tudo aquilo que disseram que você não tinha jeito para fazer. Mas não faça isso para provar nada para ninguém, e sim para provar para você mesmo que você já não está mais no lugar de onde você saiu, que você já caminhou, que você já lutou muito para estar aqui onde você está hoje. Acorda para a vida, porque a vida está passando e ela não vai parar esperando que você aprenda a viver. Você vai ter que aprender a viver enquanto vive, enquanto caminha. E é assim mesmo, tentativa e erro. Quem mais tenta é quem mais vai errar. Da mesma forma que quem mais queima a comida ao prepará-la é quem mais cozinha dentro de casa. É quem mais faz a comida. Quem mais está sujeito a arranhar o carro é quem mais dirige. E assim é a vida. Quem mais tenta é quem mais vai errar. Mas quem mais tenta tem mais chance de aprender com o próprio erro. E quem mais cai tem mais chance de se colocar de pé e de recomeçar. Acorda para a vida e comece a viver aquilo que você só promete a si mesmo que vai viver. Agora, eu vou te falar 4 ensinamentos que eu tenho colocado em prática na minha vida. 4 atitudes que parecem simples, mas que têm o poder de tirar a gente da rotina vazia, da mesmice emocional e colocar nossa vida no eixo. Vamos lá. Primeiro, silencie mais do que você reage. Porque nem tudo precisa de resposta. Tem momento que o silêncio é a maior prova de força que você pode dar. E eu estou aprendendo isso. Estou aprendendo a ficar calado quando eu sei que falar não vai resolver nada. Estou aprendendo a não explicar tudo, a não me defender o tempo todo. Porque tem coisa que não se responde com palavras, se responde com paz. Provérbios 17, verso 28 diz assim: até o tolo é considerado sábio se fica calado, e se não fala, é tido como alguém que tem entendimento. Saber calar é sabedoria, não porque você está se omitindo, mas porque você sabe que nem toda verdade precisa ser dita na hora da raiva. Tem silêncio que protege, que constrói. Tem silêncio que evita um arrependimento. Se você quer mudar a sua vida, comece dominando sua reação. Quem controla a própria resposta, controla o próprio destino. Segundo, pare de se justificar o tempo todo. Você não precisa mais explicar quem você é para todo mundo. Chega uma hora em que você percebe. Quem quer te entender, já entendeu. E quem não quer, nunca vai entender. Por mais que você tente. Provérbios 26, verso 4 diz: não responda ao tolo com a tolice dele, para que você não se iguale a ele. Tem gente que te provoca só para te ver descer de nível. E você perde energia tentando justificar o que sente, o que faz, o que escolheu. Mas amadurecer é entender que o seu caminho não precisa ser aprovado por ninguém. Você pode estar certo e ainda assim ser mal interpretado. E está tudo bem. A sua paz vale mais do que a necessidade de se explicar.
Pare de buscar validação onde só existe julgamento e concentre-se em continuar, mesmo sem aplauso. Gente de verdade não precisa de plateia. Terceiro, não deixe o que é urgente roubar o que é importante. Tem coisa que grita, mas tem coisa que sussurra. E o problema é que a gente vive correndo atrás dos gritos e esquecendo dos sussurros. Provérbios 17, verso 24 está escrito: a pessoa sensata procura aprender, mas o tolo está satisfeito com a sua ignorância. É urgente responder mensagem, resolver um problema, pagar uma conta, mas é importante cuidar da saúde mental. É importante descansar, rir, dizer que ama, orar. É importante dar atenção para quem te ama de verdade. E isso tudo a gente vai deixando para depois. O urgente é barulhento, mas o importante é silencioso. E quando você acorda para isso, começa a perceber que é possível viver com mais propósito, com mais presença. Não é sobre abandonar os compromissos, é sobre aprender a priorizar o que constrói a sua paz. E o quarto, não terceirize a sua responsabilidade. Provérbios 16, verso 1 diz o seguinte: o ser humano pode fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Mas veja bem, isso não significa que você não tem responsabilidade nenhuma. Significa que você faz a sua parte e Deus faz a dele. Tem gente que vive jogando a culpa em todo mundo, na família, nas circunstâncias, no governo, no tempo, na vida. Mas a mudança começa quando você assume: eu errei, eu permiti, eu fiquei. E mais importante ainda, agora eu posso mudar. Porque enquanto você culpa o outro, você dá poder para ele. Mas quando você assume a responsabilidade pela sua história, pela sua vida, você retoma o controle. Você entende que não pode mudar o passado, mas pode mudar o rumo. E esse rumo começa com uma decisão: hoje. Essa vai ser uma semana diferente. Eu declaro isso em sua vida. Essa vai ser a sua melhor semana. Se você não escreveu lá no início, escreva aqui agora nos comentários: eu acordei. Porque você acordou para a vida e você não vai mais ficar adormecido. Então deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos momentos de sabedoria, motivação, fé e paz interior. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Em Salmos 90, versículo 12, está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A pior coisa que você pode fazer contra o seu crescimento é adiar o que você já sabe que precisa ser feito. É evitar começar aquilo que vai dar trabalho, mas que também vai te transformar. A maioria das coisas que parecem difíceis só parecem assim porque a gente ainda não deu o primeiro passo, ainda não tomou uma primeira atitude, ainda está fugindo daquilo que no fundo você sabe que precisa enfrentar. Quando a Bíblia fala ensina-nos a contar os nossos dias, ela está dizendo para a gente: aprenda a valorizar o tempo que você tem. Aprenda a mensurar o quanto a vida é breve, o quanto os dias estão passando rápido e o quanto você está perdendo por deixar tudo para depois. Com a tecnologia, com o celular na mão o tempo todo, a gente está se perdendo. Perdendo tempo, perdendo conexão com o que realmente importa. A gente consome conteúdo atrás de conteúdo sem nem perceber. Assiste um vídeo curto, depois outro e outro e outro, e quando vê, já passou mais um dia. E o que é triste é ver que tem gente usando esse tempo precioso para atacar os outros. Tem muito cristão, muito irmão, muita irmã, dizendo que ama Jesus, que é servo de Deus, mas usando as redes sociais
só para criticar, para zombar, para jogar pedras. Você entra num post de uma pessoa que tem sobrepeso, por exemplo, e vê alguém comentando com tanto ódio disfarçado de piada. E aí, quando você clica no perfil da pessoa que criticou, está lá, versículo bíblico no perfil da pessoa. Título de cristão estampado. Isso não é evangelho. Isso é mancha no nome de Jesus. Isso envergonha a luz que nós deveríamos carregar. Você precisa parar de perder tempo com o que alimenta o pior em você. Seja uma discussão dentro de casa, um comentário cruel na internet. Tudo que inflama seu coração e deixa sua mente pesada precisa ser cortado. A raiva vicia, a treta vicia, a provocação vicia. Por isso, proteja sua mente, proteja seu tempo, se afaste do ódio, da distração, daquilo que está sugando seus dias. Se aproxime de Cristo, da palavra, e pare de deixar para amanhã o que Deus está te chamando para fazer hoje. Larga o celular por alguns minutos, encare a vida real, converse com as pessoas, encare sua casa, sua cama bagunçada, as vasilhas na pia, encare o planejamento alimentar que você está adiando, porque não dá para viver de coisa ultraprocessada todo dia. Seu corpo é templo do Espírito. Tudo que você está adiando e que você sabe que é importante, são justamente as coisas que vão te levar para o lugar onde você quer estar, que vão te aproximar do propósito que Deus tem para você. Então, pare de fugir. Aprenda a contar os seus dias e dessa forma você vai alcançar a sabedoria. Segundo ensinamento, fale menos, ouça mais e aprenda a controlar a sua raiva. Tiago capítulo 1, versos 19 e 20 diz: Lembrem disto, meus queridos irmãos, todos devem estar prontos para ouvir, mas devem demorar para falar, e também para ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Esse versículo já corrige a gente só de ser lido, porque ele mostra com clareza que a raiva que vem de dentro da gente, a raiva humana, não a justiça de Deus, não leva a lugar nenhum. Só piora, só destrói. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a ordem das coisas. Primeiro vem a escuta, depois o silêncio, depois o controle da raiva. Olha que interessante. Tiago está ensinando uma sequência de maturidade. Escute mais, fale menos, respire antes de agir. Porque quem vive falando demais, vive se arrependendo. E quem vive se irritando por qualquer coisa, nunca consegue construir nada sólido na vida. A maioria das brigas nasce porque alguém reagiu rápido demais. E a maioria dos arrependimentos vem de coisas que a gente falou sem pensar. É por isso que tem tanta gente com a mente cansada. Porque discute por tudo, debate tudo, responde tudo. E no fim, vive sem paz. Deus está te chamando para um outro estilo de vida. Um estilo de vida mais quieto por fora e mais sábio por dentro. Você não precisa opinar sobre tudo. Não precisa vencer todas as discussões. Às vezes, o seu silêncio é o que preserva a sua paz. E se você acha que vai encontrar calma enquanto alimenta ira, ressentimento e palavras atravessadas, você está se sabotando. Porque, como o Tiago disse, a raiva humana não produz o que Deus aprova. Seja mais lento para reagir, mais rápido para ouvir, mais sábio para calar. A sua vida vai se tornar muito mais leve quando você parar de carregar as guerras que o seu ego te convenceu a lutar. Terceiro ensinamento: encha a sua mente de coisas boas, porque é disso que o seu coração vai transbordar. Filipenses capítulo 4, verso 8, está escrito: Por fim, meus irmãos, encham a mente de tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Esse versículo é um filtro
um filtro para tudo que a gente consome, para tudo que a gente guarda, para tudo que nós alimentamos dentro de nós. Porque a verdade é que a sua mente é como se fosse uma esponja. Ela vai absorver tudo que você coloca nela. E mais cedo ou mais tarde, isso tudo vai sair. Pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pela sua energia. Tem gente que se sente pesado o tempo todo e não entende por quê. Mas passa o dia vendo tragédia, treta, fofoca, gente se xingando na internet, notícia ruim, comparação constante com a vida dos outros, fica pulando de vídeo em vídeo, rindo de coisas tóxicas, consumindo conteúdo que só estimula a inveja, a ansiedade, a competição. E aí quer ter uma mente calma? Não vai acontecer. Porque o que você deixa entrar é exatamente o que vai ficar aí dentro. É por isso que Filipenses 4:8 é tão direto. Ele não diz só pense positivo, ele diz pense no que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável. Em outras palavras, pare de alimentar sua mente com lixo e comece a alimentar com o que edifica. Isso vale para tudo. Vale para a série que você assiste antes de dormir, para a conversa que você escolhe ter, vale para o tipo de humor que você compartilha nos seus grupos, vale para a música que você escuta o dia inteiro, sem perceber o que ela está dizendo. Você pode estar se afundando num buraco emocional, e não é porque a sua vida está ruim, é porque você só se conecta com coisa ruim. Só consome coisa que enfraquece sua fé, que te distrai da sua missão, que te suga em vez de te fortalecer. Quer ter uma vida mais calma? Comece prestando atenção no que você tem colocado para dentro da sua mente. Porque o seu coração só consegue dar ao mundo o que você permite que ele receba. Você não precisa se isolar do mundo, mas precisa aprender a filtrar, a discernir. Nem tudo que é popular te faz bem. Nem tudo que é engraçado é saudável. Nem tudo que é bonito é verdadeiro. Então hoje, se você quer dar um passo real para uma vida melhor, comece pela sua mente. Encha ela de tudo que é bom. Ouça mensagens que te levantem. Leia mais a palavra de Deus. Escute louvores que te lembram quem você é. Escolha amizades que te aproximam da luz. E com o tempo você vai perceber. A sua mente ficou mais leve. A sua alma mais calma. E o seu coração mais parecido com o de Cristo. E o quarto ensinamento é o seguinte: confie em Deus mesmo quando nada fizer sentido. Isaías 26, verso 3 diz: Tu, Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Tem dias que você faz tudo o que podia fazer e mesmo assim nada acontece. A resposta não vem, a situação não muda, o coração não acalma. E é nesses dias que você precisa fazer a escolha mais difícil: confiar. Não porque está tudo bem, mas porque você sabe que Deus continua sendo Deus. Porque a paz que vem dele não depende do que acontece ao seu redor. É uma paz que mora dentro de quem confia. E quando Isaías fala em prosperidade, ele não está falando de luxo. Ele está falando de não viver em falta. Falta de alimento em casa, falta de moradia, falta de direção, de sentido, de descanso. Quem confia em Deus pode até passar por dias difíceis, mas não vive na escassez da alma. Talvez hoje você esteja no limite, e eu não vou te prometer que tudo vai mudar de uma hora para outra. Mas eu posso te lembrar de uma coisa: você não está sozinho. Deus não te abandona no processo. E mesmo quando você acha que está parado, Ele ainda está te sustentando. A paz que você tanto procura começa quando você solta o controle e entrega o que não dá mais para carregar. E se for para insistir em alguma coisa hoje, que seja nisso. Continue confiando. A palavra de hoje diz: libertando-se dos vícios. Libertando-se dos vícios.
E o texto que é mencionado aqui é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí o texto diz o seguinte: os vícios agem como prisões. Viramos reféns de coisas, atos e pensamentos que não fazem qualquer bem. O nosso corpo se vicia pela sede de prazer carnal contínuo e pelo medo de enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que você é incapaz, mas que está sendo incapacitado pela sua carne. E isso, para além do espiritual, é uma questão de saúde. Para se libertar de um vício, você precisa manter um trabalho conjunto entre os remédios para a alma e o corpo, pois a maioria é resultado de doenças ou fatores genéticos. Todo vício tem alta carga de ligação com o pecado. Mas para tratar de forma correta, o humano e o espiritual merecem atenção. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas de ordem moral e de ordem ética. Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita e era famosa pela sua imoralidade sexual. Havia um templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais em Corinto. Corinto também era marcada pelo comércio intenso e pela influência cultural grega. Os cristãos ali de Corinto haviam recebido o evangelho, só que eles estavam misturando os valores da cultura pagã com a vida cristã. E isso gerava muitos conflitos éticos, inclusive a tolerância aos vícios, à imoralidade sexual, aos excessos alimentares e à divisão interna. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu sou livre. Você pode escrever isso com convicção. Eu sou livre. Paulo escreveu essa palavra aqui, irmãos, no intuito de confrontar a ideia errada de liberdade cristã que estava sendo distorcida. Ou seja, muitos coríntios estavam usando a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. E esses pecados incluíam vícios e práticas imorais. Paulo também escreveu isso para nos ensinar que, embora em Cristo nós não estejamos mais sob a lei cerimonial, a lei lá do Antigo Testamento, isso não nos dá permissão e nem licença para sermos dominados por maus hábitos ou por vícios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. A cidade de Corinto era uma das mais ricas do Império Romano. O nome Corinto, em grego, chegou a ser usado como verbo, korintiazomai, que significava viver de maneira luxuriosa. E essa expressão que Paulo menciona aqui, tudo me é permitido, provavelmente era um ditado popular em Corinto.
usado para justificar comportamentos imorais. E Paulo parece citar esse ditado popular, mas depois corrigi-lo, acrescentando o seguinte: mas nem tudo me convém, ou eu não me deixarei dominar por nada. Então, o que nós podemos aprender aqui? O ser humano, ele tem uma tendência a justificar os seus vícios, dizendo: eu sou livre, eu posso, não tem problema nenhum nisso. Mas isso esconde, na verdade, uma prisão, na qual essa pessoa está sendo mantida cativa. Todo vício é uma forma de escravidão. O uso do verbo exousiazo mostra que a liberdade em Cristo é incompatível com qualquer forma de dominação, seja o vício em substâncias, em pornografia, em jogos de azar, um vício que tem crescido muito por aí, não é? As bets têm dominado o país, o mundo. Vícios em redes sociais também têm trazido um mal enorme para a mente das pessoas. O vício de comer muito, a gula, é pecado. Tem gente que é viciada em compras, compra de forma impulsiva. A pessoa entra na internet e já quer comprar alguma coisa, entra numa loja, às vezes não está precisando de nada, mas ela tem aquela propensão a gastar. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que nós gastamos de forma incorreta, gastamos naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não nos alimenta. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso corpo é um templo e nós não podemos separar corpo e espírito. O corpo deve ser santificado e usado para a glória de Deus. Olha, esse corpo aí que você tem, por mais que ele não esteja adequado, né, aos padrões do mundo, foi Deus quem te deu. E ele é templo do Espírito Santo. Por isso você não pode injetar, entupir o seu corpo com substâncias, com álcool, com drogas, com cigarros, porque o Espírito Santo habita no seu corpo. Mas a boa notícia é que existe uma promessa de liberdade em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar você desse vício, desse mau hábito, desse pecado, desse comportamento que tem te atrapalhado, que tem causado tanta dor, tanta tristeza, tantas perdas na sua vida. A graça do Senhor, ela nos fortalece sim, mas ela não serve como justificativa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Você é livre, sim. Você pode todas as coisas, mas nem todas elas te convêm. Nós não podemos seguir a cultura do mundo, que normalizou alguns pecados. Alguns pecados para o mundo já não são considerados pecados. Foram normalizados por causa da cultura, por causa dos costumes, mas nós andamos na contramão do mundo. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa bússola. Se ela está dizendo que é errado, nós devemos nos afastar. Você pode ser livre sim, mas não livre para pecar. Livre para levar uma vida de santidade. Livre para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto racional. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Declare pela fé: eu sou livre. Não livre para pecar,
livre para servir a Deus, livre para glorificar ao Senhor com a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas vidas que nesse momento, Senhor, estão aprisionadas. Famílias que estão sofrendo, famílias que estão se desfazendo. Ó Deus, eu peço que o Senhor entre com a tua libertação. Nós declaramos como o salmista: nós te buscamos de todo o coração. Não permitas que nós nos desviemos dos teus mandamentos. Queremos guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó Deus, eu peço que o Senhor liberte aquele que está cativo, aquele que está preso. Quebra as correntes, Pai. Quebra essa maldição na vida desse homem, dessa mulher. Que eles possam experimentar uma liberdade verdadeira, genuína. Que a liberdade que eles receberem hoje, Senhor, seja a liberdade de Cristo. A liberdade que Jesus conquistou por nós. Que nós sejamos livres, sim. Não livres para o mundo, livres para o pecado, mas livres para te servir. Livres para amar, para perdoar. Para guardar o nosso corpo como oferta viva, como oferta agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento de cura, para que outras pessoas também sejam libertas. Que aquilo que hoje nos aprisiona seja amanhã parte do nosso grande testemunho de libertação, de livramento. Nos cura, Pai. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê determinação, para que possamos dizer não àquilo que tanto tem nos prejudicado, que tem trazido tanto mal à nossa casa, à nossa família, aos nossos relacionamentos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e os pedidos de oração escritos aqui nos comentários pelos meus irmãos. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor supra cada necessidade, que o Senhor conceda provisão, cura, restauração, libertação e salvação nessa casa. Ó Deus, que esse filho que tem dado tanto trabalho, que tem trazido tanta vergonha, seja aquele que dá orgulho, seja aquele que promove a alegria, que ele seja livre, Pai, desse cativeiro, que ele possa romper pela fé as cadeias que estão o prendendo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 48, que diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando estavam saindo da cidade, uma grande multidão os seguia. Um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Escreva isso como uma oração sincera diante de Deus. Jericó era uma cidade muito movimentada,
era rota de comércio e de peregrinos que iam para Jerusalém. Então, era muito comum encontrar pobres e doentes na beira da estrada, porque eram por ali que passavam as pessoas que poderiam ajudar de alguma forma. E Bartimeu era uma dessas pessoas. Ele era cego, rejeitado, esquecido, marginalizado pela sociedade. Ele estava ali sentado todos os dias no mesmo lugar, ouvindo passos indo e vindo. Mas naquele dia, ele ouviu uma movimentação diferente, porque Jesus estava passando por ali. E ao invés de Bartimeu ficar em silêncio, ele grita. Mesmo sem ver, ele creu. Mesmo sendo repreendido pela multidão, ele insistiu. Olha só, Bartimeu não tinha visão, mas tinha fé. E Jesus, no meio de tantas vozes, parou tudo por causa da voz dele. O que você precisa para se aproximar de Deus é fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, disse que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero que você imagine se aquele homem tivesse parado, se ele tivesse desistido por causa da multidão, por causa do que disseram para ele. Imagine se ele tivesse aceitado a condição em que ele se encontrava e simplesmente tivesse se calado. Se ele não tivesse ousado clamar o nome do Filho do Deus vivo. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes nós não recebemos o milagre porque paramos de clamar, quando as vozes da multidão falam alto demais. A gente passa a dar ouvidos à opinião dos outros. Nós preferimos continuar numa vida de pecado, numa vida obscura, à margem, prostrados, mesmo que isso esteja doendo em nós, mesmo que isso esteja nos destruindo por dentro. Tudo isso só para não ir contra a multidão. Mas o cego de Jericó não olhou para as dificuldades. Ele clamou por Jesus. Ele gritou por Jesus, mesmo com todos os obstáculos. Mas crer em Jesus, ou viver como cristão nos dias de hoje, é sim ir contra a multidão. É andar na contramão do que o mundo está gritando. Quando o mundo diz que não há mais esperança, nós clamamos: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque nós sabemos que existe esperança. Sempre haverá esperança para aqueles que estão em Cristo. A esperança tem nome. A esperança é Jesus. Deus quer tirar você dessa condição em que você tem vivido. Ele quer que você saia dessa vida de pecado, dessa vida que tem sido levada em meio às sombras. Deus quer te trazer para a luz. Ele quer curar aquilo que tem adoecido a sua alma, aquilo que tem te feito viver calado, sabe? No chão, engolindo tudo aquilo que a multidão te impõe. Esse é o momento de você clamar. Esse é o momento de você erguer a sua voz e chamar pelo nome de Jesus. Clamar pelo nome daquele que tem poder para transformar a sua vida, a sua história. Jesus tem poder para tirar você de onde você está. Ele tem poder para perdoar pecados, para te dar uma vida nova, uma vida na luz, com dignidade, andando no caminho que Ele tem proposto para você. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 49 até o 52, diz o seguinte: Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem. Levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a capa para o lado, levantou-se depressa e foi até Jesus. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele.
Vá, você está curado, porque teve fé, disse Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que a cura de Bartimeu aconteceu, ele começou a seguir Jesus, porque ele teve certeza da sua cura. Ele teve convicção do seu milagre. E por isso, ele não quis mais voltar para aquela mesma vida. Ele seguiu Jesus a partir do momento em que teve uma experiência única e verdadeira com ele. Só que tem muitas pessoas que se aproximam de Jesus e nem sabem dizer qual parte da vida deles precisam da cura. Bartimeu sabia do que ele precisava. Parecia óbvio, né? Mas Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? A resposta dele: Jesus, eu sou cego, eu quero ver. Nós precisamos nos aproximar de Deus e saber o que nós devemos pedir a Ele. Tem muita gente que se aproxima de Jesus e nem sabe qual parte da sua vida precisa de restauração, precisa de cura. Nem sabe mais o que precisa mudar. Tem gente que se aproxima de Cristo, mas não quer reconhecer os próprios pecados, os próprios erros. E por isso, as pessoas vivem na superficialidade com Deus. Mas Deus quer que nós nos aprofundemos no relacionamento com Ele. Você pode até frequentar cultos, ouvir louvores, orar de vez em quando, mas se você não trata exatamente aquilo que precisa ser tratado, se você não fala com Deus sobre o que precisa ser dito, você vai continuar na superfície. Jesus está perguntando para você hoje: o que é que você quer que eu te faça? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aquela oração que você não tem coragem de declarar em voz alta, perto aí da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Você precisa estar com a mente pronta para receber o milagre de Deus. Você precisa saber o que deve entregar para Cristo. Quando você entrega para Jesus a área da sua vida que precisa de transformação, o milagre acontece. E quando o milagre acontece, você continua seguindo o Mestre. Porque aqueles que são curados verdadeiramente não voltam para trás, não voltam para o mesmo lugar. Então hoje, peça ao Senhor discernimento. Peça para Ele que essa semana você tenha sabedoria, discernimento, entendimento em relação à sua vida, às circunstâncias que te cercam. Peça sabedoria para que você identifique o que precisa ser entregue, o que precisa ser tratado, curado. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais esta semana que está começando. Obrigado pela Tua palavra, que nos confronta, nos ensina e nos convida a levantar a voz, quando tudo ao nosso redor tenta nos calar. Nós queremos Te buscar com mais verdade. Queremos Te seguir com mais profundidade, Pai. Queremos chamar a Tua atenção com o nosso clamor. Ó Deus, contempla agora, Senhor, a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Contempla a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa moça e sopra sobre ele, sobre ela, o sopro de vida, o fôlego de vida. Ó Deus, muitas pessoas têm estado cegas diante das circunstâncias que o mundo as impõe. Muitas pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Elas não conseguem declarar para o Senhor aquilo que necessitam, porque elas realmente não conseguem compreender qual é a sua real necessidade. Mas que hoje, através dessa palavra, o Senhor abra os olhos daqueles que estão cegos. Ó Deus, abençoe cada família representada aqui nos comentários desse vídeo. Visita cada um, Senhor, em suas necessidades. Nós queremos Te pedir perdão pelas vezes em que nós preferimos
o silêncio da acomodação ao clamor da fé. Pelas vezes que ouvimos mais a multidão do que a tua voz. Nos perdoe, Jesus, quando nos aproximamos de ti, mas não conseguimos entregar em tuas mãos aquilo que precisa ser transformado. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Nos purifica, Pai, e nos dê coragem para responder com sinceridade quando o Senhor nos perguntar, quando o Senhor se dirigir a nós. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, tem pessoas que chegaram nesse vídeo aqui, nessa mensagem, pessoas que estão lutando contra a cegueira espiritual. Seja a sua própria cegueira ou a cegueira espiritual das pessoas que a cercam. Pessoas que lutam contra pecados de estimação, pecados antigos que elas ainda não conseguiram abandonar. Ó Deus, eu peço que o Senhor visite esse casal, essa família onde foi levantada, ó Deus, uma fortaleza do silêncio, onde o diálogo não acontece mais. Por causa daquela briga, daquela crise, daquela traição, por causa daquele desentendimento, eles não se falam mais. E já tem dias que eles não se comunicam. Que o Senhor possa restabelecer a paz dentro desse lar. Que possa haver perdão e reconciliação. Dê sabedoria, Senhor, a essa mulher. Dê sabedoria a esse homem. Que o amor prevaleça nesse relacionamento. Levanta, ó Deus, aqueles que se encontram prostrados à beira do caminho. Que possam ser erguidos, restaurados em sua visão e possam seguir o Senhor, firmes em suas decisões e em suas convicções. Ó Deus, toca no coração de cada pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra. Não permita mais, Senhor, que ela continue nessa tristeza, nessa solidão, nessa agonia, nessa ansiedade, mas que ela seja curada de forma plena, no corpo, na alma e no espírito. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém.